Olá pessoal, graça e paz. Estamos passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo, para nos apresentar no domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram e no Facebook. Nós queremos agora fazer uma leitura bíblica. Então, está em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se dele, disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Queridos, o tema de hoje, dessa semana, é: para que o Senhor te salvou? Nós vimos no primeiro que era para implantar o reino. Nós vimos no segundo que é para amar a Jesus de todo o coração. No terceiro vimos que é para evangelizar as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre discipulado e de fazer discípulo. Pai, muito obrigado por essa leitura bíblica. Eu necessito que o Espírito Santo do Senhor me capacite, me unja, para que eu possa explicar para os amados com clareza esse tema do discipulado que é tão importante, Senhor. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não quero aqui apenas fazer uma pregação teológica. Eu quero fazer uma pregação ungida, que vai impactar aqueles que estão nos assistindo. Também, Pai, conceda para os nossos assistentes um espírito de sabedoria e de revelação no pleno entendimento da Tua vontade. E desde já nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Queridos, a grande pergunta é: por que o Senhor Deus lhe salvou? A resposta objetiva: porque Deus nos ama de maneira tão tremenda, tão maravilhosa, que Ele quer que você venha participar do seu reino, na sua companhia, que Ele quer que você venha caminhar com Ele. Agora, nós não fomos salvos apenas para viver sentado, salvo e sossegado. Fomos salvos com propósito. E o que é que acontece? Nesses propósitos para os quais o Senhor nos salvou, Ele vai nos treinando, nos ensinando, mostrando o que Ele espera de cada um de nós. A questão do discipulado realmente é muito importante. Por quê, pastor? Porque depois que a pessoa aceita Jesus, ela se torna uma nova criatura, nasce de novo, mas trata-se de um bebê, de uma criança espiritual. E como tal, nós temos que ter o objetivo de ensinar os princípios da palavra, para que essa pessoa possa viver a partir de então, e aí ser bem-sucedida em tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Então o texto é muito claro. Jesus disse, ele diz o seguinte: Jesus, aproximando dele, disse: olha, galera, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Querido, esse é um comando do Senhor, mas cheio de promessas extraordinárias. Veja, quando o Senhor Jesus se apresentou, ele disse que toda a autoridade lhe foi dada a Jesus, tanto no céu como na terra. E por causa disso, ele quer transferir esta autoridade para nós, os seus discípulos, porque ninguém consegue fazer discípulo se não for em cima de autoridade, porque enquanto você trabalha para abençoar as pessoas, tem o inimigo das nossas almas que trabalha justamente fazendo o contrário. Então, se você não tiver uma unção poderosa para fazer os discípulos, você vai perder tempo. Você vai ensinar no molhado, você vai
falar de coisas que não faz sentido e as pessoas não vão te dar ouvido, não vão querer passar pelas mudanças necessárias. Por quê? Quem nos muda, querido, é a palavra de Deus. Mas a palavra que nos muda é uma palavra ungida pelo Espírito Santo. A palavra por si só, ela é logos, palavra, verbo, escrita. Porém, quando o Espírito Santo coopera conosco, ele unge a palavra e ela se torna rema. Então, na hora que você recebe um princípio, aquilo entra fundo no seu coração e promove as mudanças necessárias. Então, é muito importante esse aspecto da autoridade que o Senhor tem, que repassou para nós. E, meu querido e minha querida, você só vai ser bem-sucedida na arte de fazer discípulos se você estiver debaixo dessa unção. Porque aí sim você vai ter capacidade para ministrar a palavra e para ensinar aquilo que o seu discípulo precisa aprender. A palavra é... O que é um discípulo? É um aluno, é um aprendiz. E Jesus é o nosso modelo maior. Nós temos que trabalhar para sermos iguais a Jesus. Está escrito isso em Romanos 8:29. Porque aqueles que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme o seu Filho Jesus, iguais, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você sabe que quando Jesus veio a este mundo, nascido de uma virgem chamada Maria, ele veio a esse mundo como unigênito de Deus. Ele era filho único e veio aqui para nos trazer exemplos, para nos trazer revelações, aprendizados, para mudar o nosso caráter. Por quê? Porque nós viemos de uma vida pregressa, mundana, cheia de erro, cheio de defeitos, cheio de pecado, cheio disso, cheio daquilo. E você precisa fazer uma renovação da sua mente, como está escrito em Romanos 12:2. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que transformei-vos pela renovação da vossa mente. Não se conformem com o sistema do mundo, mas renove-se através da transformação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus amados, nós trazemos uma cultura mundana, uma cultura familiar, uma cultura eclesiástica, uma cultura do mundo. E agora que você é um cidadão do céu, você precisa mudar essa cultura. Então eu costumo dizer que a nossa mente, querida, é como um disquete de computador. Você precisa tirar o disquete velho e colocar um disquete novo. Agora não é mais disquete, a coisa mudou tudo, agora nem sei o que é, um pendrive, sei lá. Agora você tem que mudar o pendrive, colocar o pendrive da Bíblia, para você eliminar um pendrive velho no qual você mantinha o seu padrão de certo e errado, de bom e mal. Então é preciso haver uma mudança radical. Então, o discipulado, ele tem algumas etapas. Primeiro passo do discipulado é o batismo. Ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Então, nós não temos que nos preocupar apenas em fazer discípulos aqui em Curitiba. Nós temos que fazer os discipulados em todos os lugares do planeta, porque em todos esses lugares o Senhor tem filhos dele. Então, o primeiro passo é batismo nas águas. E o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa que se converte e não quer se batizar logo porque ela tem uma série de defeitos, uma série de vícios, lamento lhe informar que a sua conversão não foi genuína. Por quê, pastor? Porque quando você se converte de verdade, o Senhor Jesus apaga todos os seus pecados e você se torna nova criatura. Está escrito isso em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Amados, quando você se torna um filho de Deus, que você alcança o novo nascimento, tudo muda na sua cabeça, no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de vida. Porque todos nós no passado tivemos uma vida péssima, cheia de erros e defeitos. Agora você se torna um filho de Deus. Antigamente você estava debaixo do espírito do pecado. Uma vez que Jesus te salvou, você agora recebe o espírito de vida em Cristo Jesus, que te livra da lei do pecado e da morte. Então, uma pessoa que se converte de verdade, ela não vive mais no pecado. O pecado torna-se um acidente de percurso na sua vida, porque o prazer dela, a alegria dela, o objetivo dela é andar nos santos caminhos do Senhor, obedecendo em tudo a palavra de Deus. Agora eu sou nova criatura, não vivo mais escravo do pecado, mas Jesus me libertou desta prisão. Agora eu tenho condições de viver a vida que Deus estabeleceu para mim. Então, o pecado é uma ferramenta que te liberta dos vínculos de Satanás, e você agora se levantou da água, saiu debaixo daquela água, você ressuscitou juntamente com Cristo, e agora você é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Aí é porque a necessidade que você tem de aprender a palavra do zero a partir desse momento. É o que está escrito aqui. O texto é muito rico, é muito importante. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Isso é o papel do discipulador. A Bíblia, ela é baseada em discipulador e discípulo. Jesus é o nosso discipulador. Eu sou o discípulo de Jesus, que preciso fazer mais discípulos para Jesus. Agora eu sou discipulador para ensinar as pessoas a andar nos santos caminhos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer. É muito sério isso. Se você não quer obedecer, não venha para o reino de Deus. Fique lá no reino das trevas, porque lá é uma bagunça, cada um faz o que quer e está tudo certo. Ei, no reino de Deus não é assim não. O reino de Deus tem ordem, tem hierarquia, tem mandamentos, tem implicações. Agora, o grande barato é que quando você se converte de verdade, você passa a obedecer a Deus, não por medo de ir para o inferno, não por medo de qualquer outra coisa, mas você passa a obedecer a palavra por amor, por prazer. Eu não tenho nenhum prazer de pecar. Eu sempre oro ao Espírito Santo que me guarde das tentações, para que eu ande nos santos caminhos do Senhor. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim me ajudando, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Então, obedecer para mim não é uma novidade, pelo contrário, obedecer para mim hoje é um prazer. Eu tenho que agradar aquele que me salvou, eu tenho que ser grato ao seu amor, porque o Senhor, agora mais do que nunca, está nos amando de maneira intensa. Como você pode virar-se para Deus em desobediência, em rebeldia, negando-se a fazer a coisa certa para querer viver as coisas do mundo? Não, não há mais lugar para isso na nossa vida. Então nós temos que ensinar aos novos convertidos a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Então, amados, isto é necessário porque eu preciso desse disquete novo aí, desse pendrive que tem os princípios da Bíblia para viver minha vida no novo momento. Se eu não fizer isso, eu vou continuar estando no reino, mas praticando as obras das trevas. Não vai dar certo. Eu não vou ser feliz nas trevas e não vou ser feliz no reino. Então você tem que tomar uma posição, você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma direção, que é obedecer por amor, obedecer em gratidão àquele que te salvou, que te tirou das trevas, do caminho do pecado. Então, depois que você aceitou Jesus,
que você se batizou nas águas, que você está agora aprendendo o discipulado, vem uma promessa extraordinária, meus amados, que eu gostaria de mencionar aqui. Então, ele afirma, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é gratificante a gente ter essa revelação de que uma vez que nós estamos caminhando com Deus, Ele promete estar, não de vez em quando, sempre, a palavra aqui é sempre, conosco, para nos guardar, nos proteger, até o nosso arrebatamento, para estarmos em definitivo com o nosso amado Senhor e Salvador. Agora, veja o que nos diz aqui, Evangelho de João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Se é novo é porque a gente não tinha esse mandamento ainda. Vamos ver qual é? Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Ora, abrir a boca e dizer para alguém, eu amo você, é a coisa mais simples, mais barata, mais banal que existe. Mas escute, o Senhor Jesus é muito específico nas suas instruções. Ele diz que é para você amar as pessoas, uns aos outros, os amigos, os colegas, e até mesmo as pessoas do mundo, como eu os amei. Então, é um amor, amado. Primeiro, desinteresseiro. As pessoas têm a mania de só se aproximar de quem eles possam levar vantagem. Mas para ser discípulo do fulano, o que é que eu vou ganhar com isso? Ei, não é essa a motivação. Então, Jesus, quando me amou, amados, eu era um tremendo pecador. Eu jamais me amaria como eu era antes. Mas apesar disso, Jesus me amou. Por isso hoje eu me sinto compungido, eu me sinto condicionado, não é essa palavra, como é, meu amado Espírito Santo, me lembre aí, constrangido, é essa a palavra. O amor de Cristo nos constrange a amar aqueles que nos agridem, que nos ofendem, que nos caluniam, que nos criticam. Mas não interessa o que eles façam comigo, porque o amor de Deus é maior do que tudo isso. Então nós somos constrangidos, tá, pelo Senhor a amar as pessoas. E aí tem um segredinho que eu quero te ensinar. Para você amar uma pessoa que lhe incomoda, que lhe critica, que lhe faz mal, olhe Jesus naquela pessoa. Então passe a amá-lo como se for o próprio Senhor. Aí não tem dificuldade, porque Jesus é maravilhoso, todos nós o amamos, então fica fácil amar Jesus. Então, quando você tiver que amar alguém que tiver dificuldade no natural, olhe para aquela pessoa e veja Jesus nela. Aí você vai passar a amar o Jesus que está nela, e na verdade, se ele é convertido, ele está assim. Então aí fica fácil você amar como Jesus nos amou, tá? Então, com isso, olha o detalhe, querido, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Quer dizer, para você ser um discípulo, não basta abrir a boca e dizer eu sou um discípulo. Não. Isso é confirmado, isso é testificado quando você está vivendo em amor uns para com os outros. Aí todo mundo vai perceber, vai dizer, esse camarada é um discípulo de Jesus. Então, você, para ter esse título de discípulo, tem que fazer por merecer. E como assim? Você tem que viver o amor que Jesus ensina. Olha só. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, hoje, está difícil, amado, essa situação, porque a Bíblia diz que no final dos tempos ia se multiplicar a iniquidade e o amor de quase todos esfriará. Graças a Deus que o meu amor está cada vez mais ativo, cada vez mais forte, porque eu recebo esse amor do próprio Deus. E aí fica fácil para mim transferir para os outros. Então, aí a Bíblia diz que aquele
que perseverar no amor, apesar das situações, das iniquidades, apesar das coisas que você ouve todo dia no rádio, na TV, nos jornais, na internet, isso não vai fazer efeito. Você vai permanecer em fidelidade até o fim. Vai passar tudo isso aí, vai tirar de letra e você vai cumprir o chamado, a missão, o propósito. Eu amo fazer discípulo, porque eu não preciso fazer força para fazer discípulo. A primeira coisa, você como discipulador, você será referência. A pessoa vai olhar para a tua vida, para a tua família, para o teu comportamento, para o que você faz, vai dizer, não, eu quero ser igual ao meu discipulador. Meu amigo, se a sua vida não inspira essa credibilidade, esse desejo do seu discípulo ser igual a você, você não vai fazer discípulo nenhum. Por quê? Uma das maneiras mais tremendas de fazer discípulo é pai e filho. O filho precisa ver no pai o seu herói. Eu quero ser igual ao meu pai. Por quê? Porque você tem que inspirar confiança. Ninguém quer seguir, ninguém quer copiar pessoas que não têm credibilidade, para dizer a palavra certa. Então, se você tiver experimentado o amor de Jesus para o seu semelhante, as pessoas vão perceber que você é um discípulo de Jesus. Então não basta dizer, eu sou um discípulo. Não, não. Você tem que demonstrar isso na sua vida prática, no seu dia a dia. E isso não é você que fala, as pessoas vão perceber e vão ver isso em você. Em João 9, isso aqui é muito interessante, esse diálogo aqui, veja bem. Em João 9, 26 a 30, tem a seguinte passagem. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Isso é uma conversa dos fariseus com o cego de nascença que foi curado. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, eu já vos disse, não atendestes. Por que quereis ouvir de novo? Os fariseus, amados, não se conformavam com os milagres maravilhosos que Jesus realizava. E queriam a todo custo explicações naturais. Como é que foi, como é que não foi, o que é que fez, o que não fez. E aquele rapaz já estava irritado, porque ele respondeu várias vezes e os caras perguntaram várias vezes. Então, lá vai lá. Porventura, aí o camarada que foi curado deu uma cutucada nos caras. Por que vocês querem saber tanta coisa? Porventura quereis vós também tornar-vos vossos discípulos? Ih, rapaz, aí azedou o caldo. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele, de Jesus, és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Como se estivesse fazendo uma grande escolha, né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, está falando de Jesus, amados, mas este que nem sabemos de onde é. Claro, Jesus não se deu a conhecer a eles. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo, ele me abriu os olhos. Ou seja, cara, vocês estão querendo saber demais, vocês estão querendo saber o que não interessa. O que importa para mim é que eu era cego de nascença e agora eu vejo. Veja que coisa maravilhosa. Aí os caras, ele perguntou, peraí, vocês estão perguntando tanto a respeito de Jesus, vocês querem se tornar discípulo dele? Aí os caras se ofenderam, injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu. Olha aí, já está um testemunho que o cego, ex-cego, agora enxergando, era um discípulo de Jesus. Mas nós somos discípulos de Moisés. Eles nunca viram Moisés ao vivo, o que sabem é a respeito das Escrituras. E nós conhecemos Jesus de morar dentro do nosso coração. Também Simão Pedro teve uma situação dele muito interessante quando ele estava lá assistindo ao julgamento de Jesus. E vamos ver a história para você entender o princípio. João 18, 15 a 17 diz assim, Simão Pedro
e outro discípulo que seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Amizade, aí botou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também discípulo desse homem? E ele respondeu: não sou, respondeu ele. Então Pedro não tinha jeito, ele tinha as características de Jesus. Até a maneira de falar dele era parecida com Jesus. Então não tem como um discípulo amado de Jesus se esconder. Até a criada lá da casa percebeu que Pedro era um discípulo de Jesus. Então, eu quero ser reconhecido por todos como discípulo de Jesus. E para tal, eu preciso me aprimorar na minha condição para receber esse belo galardão. Mas o Pedrão aqui escamou. Não sou discípulo, não sei o quê. Então, você vê, Pedro negou Jesus 3 vezes. Aqui é uma das vezes das 3 que ele negou. Mas, em João 13, 23 a 26, há uma outra passagem muito interessante. Diz: ora, ali estavam conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Dizem que era João. E esse fez sinal para Pedro, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Porque naquele momento Jesus falou que dentro daquele discípulo, um deles era o traidor. E aí todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. Será que sou eu? Será que sou eu? Aí Pedro fez um sinal para João, perguntando, que João perguntasse para Jesus quem era o traidor. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é esse incircunciso? Não está incircunciso aí não, tá, irmão? Aí já é um acréscimo meu para considerar o peso da pergunta. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então está aqui a resposta, o segredo de quem daqueles 12 iria trair o mestre. E ficou consignado aqui que era o tal de Judas. E para a gente finalizar aqui o assunto, já que está muito interessante, mas o nosso tempo é curto, eu vou para Lucas 14, 33, que diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciais a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não tem como ser um discípulo ganancioso, não tem como ter um discípulo avarento, não tem um discípulo que seja egoísta. Não. Pessoas com essas condições não podem ser discípulo de Jesus. Se estiverem exercendo o discipulado, é falso. Por quê? Porque Jesus disse que para ser discípulo dele, você tem que renunciar a tudo quanto você possui. Mas o bom dessa história é que essa renúncia não implica em você se afastar da propriedade do bem que você está administrando. Você renuncia à propriedade daquele bem e Jesus fala: então tá bom, agora você vai ficar cuidando disso aí para mim até que eu mude de ideia. Então o grande barato é que você renuncia às coisas, mas na prática você continua mandando, você continua dirigindo, na prática você continua administrando aquela situação. Amém? Deus querido, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Ó Deus, traga sobre nós essa revelação do discipulado, porque esse é o momento que nós temos que fazer discípulo para Jesus. Não adianta a pessoa se converte se ela não for instruída, se ela não for ensinada, se ela não for doutrinada nos novos padrões da palavra de Deus. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de se colocar no reino, porque o reino é um reino de novidade, é um reino de revelações novas e profundas. Então, nós precisamos ter alguém que o Senhor tenha designado para nos discipular, tratar a nossa vida espiritual, para que nós possamos em tudo ser modelo e referência para o nosso Senhor. Papai, eu quero lhe pedir
Que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Traga sobre elas saúde, alegria, paz para si, para sua família, para seus negócios. E desde já, Pai, nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus, amém.